grandemente. Amém? Como é bom estar na presença de Deus. Como é bom carregar a presença de Deus. Que maravilhoso é pertencer a essa presença. Abra sua Bíblia, por favor, Juízes 14. Oh, nós te adoramos, Jesus. Eu conheço o seu cheiro. De repente ele faz coisas poderosas. Alguém tem sede e fome da palavra de Deus aí? Capítulo 14, verso 1. Diz assim: Sansão foi a Timina, onde viu das filhas dos filisteus. Voltou para casa e disse a seu pai e a sua mãe: viu uma mulher em Timina, das filhas dos filisteus, e agora eu quero que a busquem para ser minha esposa. Seu pai e a sua mãe lhe disseram: será que não há mulher entre as filhas de seus parentes, ou entre todo o nosso povo, para que você tivesse de ir procurar uma esposa de Deus? Aqueles versículos. Mas Sansão disse ao seu pai: busque para mim, porque é só dela que me agrado. Amém? Coloque a sua Bíblia num assento, por favor. Feche os teus olhos agora. Comece a falar com Deus. Nós estamos em uma reunião espiritual. Eu sei que uma só palavra que o Senhor liberar ao meu e ao teu respeito pode mudar o curso da nossa história. Como já foi ministrado, uma só palavra pode provocar o kairós, o tempo oportuno de Deus sobre a mim e sobre a tua vida. Pede-me, bata, busca, comece a clamar agora. Eu não sei qual é a resposta que você precisa, eu não sei qual é a direção que você precisa, eu não sei o milagre que você precisa, mas eu sei que tudo aquilo que nós precisamos está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pai, nós te louvamos mais uma vez, nós te damos graças, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos como teus filhos, como tua igreja. E uma vez mais, Senhor, nós declaramos e entregamos esse ambiente sobre o teu governo. Espírito Santo de Deus, nós consagramos essa atmosfera ao Senhor, nós nos submetemos ao senhorio. Faz o teu querer, Senhor, a tua vontade, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu dou uma voz de comando ao reino do Espírito agora. Que tudo aquilo que veio querer impedir o trabalhar e o agir do Senhor sobre a nossa vida, toda seta, todo dardo inflamado do maligno, tudo aquilo que se levantou contra os princípios e a obediência de Cristo Jesus, seja destruído nessa hora, no poderoso nome de Jesus. Senhor, nós te pedimos que o Senhor venha sobre nós mais uma vez. Espírito de Deus, Espírito de entendimento, Espírito de sabedoria, Espírito de revelação. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós dependemos de Ti, Espírito Santo. Fala conosco, Senhor. Trabalha, Senhor, na terra chamada coração de cada um aqui, Senhor. Quebranta-nos, dobra-nos, Senhor, até que a tua palavra caia como uma boa semente em nosso coração e venha frutificar a 30, a 60 e maior ou melhor do que o Senhor nesse lugar. Tudo aqui, Senhor, é para o louvor da sua glória, em nome de Jesus.
Você que entra em concordância, diga amém. Amém. E graças a Deus. Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Toma o seu lugar, por favor. Aleluia. Queridos, nós, como filhos de Deus, precisamos como vencer algumas estratégias que o maligno ele usa para querer nos paralisar ou para querer nos sabotar. E eu digo que tudo aquilo que tem de bom você vem de Deus, e tudo aquilo que é de ruim vem de nós mesmos. Alguém pensou que eu ia falar vem do diabo, mas o diabo desde o princípio apenas persuadiu Eva, e foi Eva e Adão que decidiram proclamar independência e decidiram desobedecer a Deus. Pastor, o que você está querendo dizer? Que somos nós que decidimos de fato fazer o que é certo, se fazer o bem, ou se vamos aceitar as mentiras do inimigo e vivemos de acordo com a vontade, com os planos, os cenários que o inimigo estabelece diante de nós. Eu quero dizer para você, meu irmão, que nós estamos em uma batalha. A única religião, embora não vivemos uma religião, nós vivemos o reino de Deus. A Globo traz uma nomenclatura, traz um rótulo, isto é, a mídia aí fora, o sistema, diz que nós somos evangélicos ou protestantes, mas a Bíblia nos chama de filhos. Eu não vivo uma religião, eu pertenço a um reino. Deixa eu te explicar, nem brasileiro eu sou, a minha naturalidade está brasileiro, mas a minha origem é os céus. Eu sou um cidadão do reino, eu vim de lá e é para lá que eu vou voltar. É estabelecer o reino de Deus. O nosso papel é trazer a essência e o governo da nossa origem para essa terra. Nós precisamos compreender isso, porque senão vamos ficar sendo afetados pelas mentiras do inimigo. E aonde o inimigo consegue paralisar o Filho de Deus? No que há de mal no ser humano. Olha para duas pessoas e diga assim: você não é tão bonzinho como você pensa. Vamos comigo, holy, holy, holy. Como você pensa. Nem comecei a pregar demoniando aqui hoje, mas hoje é noite de libertação. Já tem gente pensando, esse pastor está achando que sabe demais. Eu não gostei do que foi falado na oferta. O louvor não foi como. Eu quero dizer para você, crítico de plantão, o culto não é para você. Pega essa sua carteirinha que fica o louvor nota 7, a oferta nota 5, a palavra nota 4,5. Ei, a noite não foi feita para você, o culto é para Ele. Como Paulo declarou, nós também declaramos, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Sempre será para o louvor da sua glória. Foi para isso que ele nos estabeleceu nessa terra. Para ele. Chacoalha duas pessoas e diga: deixa de besteira, larga esse orgulho furado. Hoje Deus vai destruir o teu ego. Meu Deus do céu, eu não sei o que vai acontecer até o final, mas eu creio que nós vamos sair voando nas asas do Espírito. São todas as coisas. O diabo só consegue operar, colocar em prática as suas estratégias e colocar em prática os seus planos quando nós revelamos
aquilo que é de ruim que está em nós, por causa da nossa natureza pecaminosa. Eu quero falar nessa noite sobre os perigos do eu quero. Eu estive ministrando centenas de líderes agora no México. Estivemos eu, o evangelista Felipe, experimentamos de algo novo, algo precioso. Líderes de várias partes do México estavam ali. E como eu fui ministrado acerca do como líderes se tornam líderes e começam a achar que tem direito de alguma coisa. O ego começa a inflamar, começa a encher. Isso não começou agora. A Bíblia diz que isso aconteceu na equipe de Jesus. Os 12 reunidos. A mãe de Tiago e João, coloca meu filho de um lado, o meu filho do outro. Estava querendo um lugar de destaque. Ela estava querendo colocar os filhos dela em um lugar que o ego deles, o ego dela fosse saciado. E aí perguntaram, quem é o maior? Aí Jesus, se quiser ser o maior, sirva a todos. Jesus não disse que era pecado querer ser grande. Então precisamos sair desse complexo de inferioridade, porque Jeremias 33:3 também a Bíblia diz: clama a mim, responder, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Deus tem coisas grandes para você, meu irmão. Nós somos a coroa da criação, um pouco maior do que os anjos. Fomos criados pelas próprias mãos do Eterno. Então precisamos largar o complexo de inferioridade, mas precisamos entender, através do nosso ego, do nosso orgulho, dos nossos talentos, dos nossos dons. Pelo contrário, é pegar tudo isso que é bom e servir o outro, Aquele que quiser ser o maior, sirva a todos. Você está disposto a servir alguém aqui hoje? Você já serviu alguém hoje? Você já deu uma moeda para aquele rapaz que estava pedindo dinheiro no farol? Para aquela mãe que estava com a criança? Você já respondeu a mensagem daquela pessoa que estava desesperado? Você já orou por alguém hoje? Você já abraçou alguém hoje? Você já disse para a tua esposa ou para o teu marido que você ama hoje? Para os teus filhos? Você já serviu alguém de alguma forma? Então eu quero dizer, se você vive nesse estilo de vida, você está na rota para as coisas grandes. E não só para viver as coisas grandes, mas para se tornar alguém grande e relevante diante dos homens. Aquele que quiser ser o maior, sirva a todos. Mas tem uma coisa que nos atrapalha, algo chamado ego. E o ego, meu irmão, é tão terrível que leva o homem muitas vezes a ter uma cegueira espiritual, ao ponto de dizer eu quero. E o eu quero muitas vezes compromete a vida de pessoas mais do que o pecado. Calma que eu vou te explicar. Vamos comigo, tem alguém comigo? Eu não sei, eu preciso que o som encha esse templo. Eu não sei o que está acontecendo. Eu estou achando que está meio seco, está meio... Mas libera aí. Coloca aí, porque eu quero que até os vizinhos lá do condomínio do outro lado recebam essa... Alguém está disposto a encher essa casa de adoração, de honra, de glória a Deus? Escute isso, nós lemos aqui a história de um homem chamado Sansão. E Sansão era nada mais, nada menos do que um homem que foi estabelecido para ser um juiz diante do povo de Israel. E não só isso, também era um nazireu. Ele foi vocacionado a um propósito muito poderoso nos seus dias, na sua geração. Mas como nós sabemos, Sansão ele andava perigosamente. Sansão ele não andava ele brincava com as coisas que ele não poderia brincar. O voto é, ele não poderia tocar em coisas mortas. Ele estava brincando no meio dos cadáveres. Ele não poderia tomar
vinho, bebida forte. Ele ficava brincando na vinha. A instrução dos seus pais era: não se case com uma mulher que não seja do seu povo. E a Bíblia diz que Sansão olhou para uma mulher em Timina, olhou para ela, chegou na casa dos seus pais e disse: eu quero essa mulher para mim. Os seus pais disseram: não tem nenhuma moça das filhas de Israel, porque você foi procurar alguém das filhas dos filisteus. Deus vai falar com alguém hoje aqui, porque tem gente que está na casa, mas está querendo os filisteus. Hablo ou não hablo? Tem gente que está na casa, mas está dizendo: não, eu vou começar a namorar com ele e vou ganhar ele para Jesus. Não entra nessa não, minha irmã. Primeiro se ganha você para Jesus. Eu tenho uma palavra para você, varão e que está nessa conversa. A mesma palavra que Pedro liberou sobre Jesus. Ei, Pedro, se converte primeiro e depois você vai converter os teus irmãos. Porque se você está dentro e está olhando para aquilo que está fora, alguma coisa está errado. Primeiro seja feliz sozinho. Seja feliz sozinha. E aí Deus, Ele vai mover e tudo vai cooperar para o seu bem. Relacionamento não vai suprir vazio. Relacionamento não vai saciar a necessidade. A presença de Deus. Os discipuladores vibram nessa hora, porque os discipuladores falam assim: não corte agora, espera mais um pouco. Ele acabou de voltar do encontro, deixa ele terminar. Vamos ver o desenvolvimento, o comprometimento. Aí o discípulo está dizendo: não, eu quero. Não, eu quero. Não, eu quero. A irmã está dizendo: não, eu quero. Não, eu quero. Qual é o perigo do eu quero? A Bíblia diz que Sansão se ajuntou com Dalila, e Dalila persuadiu Sansão, e Sansão contou o segredo da sua força, que era os seus cabelos, não passar navalha nos cabelos. Ele teve uma noite de núpcias, ele se deliciou nos braços de Dalila, mas quando ele acordou careca. E não só isso, a Bíblia diz que ele foi para uma batalha. E isso é o que chama atenção nessa história, porque tem gente que já está vivendo isso e não entende. Ele foi para a batalha, mesmo careca, e foi querer lutar contra os filisteus. E aí ele descobriu que Deus não estava mais com ele. Tem muita gente que já perdeu a presença de Deus faz tempo. Tem muita gente que já perdeu a graça faz tempo. Pastor, que tipo de pessoas são essas? Aquelas que estão olhando só para aquilo que não deve olhar. Estão olhando para o erro do obreiro, estão olhando para o erro do presidente, estão olhando para o erro do irmão, estão olhando para o erro do pai, da mãe, mas não conseguem olhar para si. E quando vão para a batalha e descobrem: eu não tenho mais a presença de Deus comigo. Ele se deu conta que Deus não estava mais com ele. Levou ele a viver algo terrível. Ele tinha uma história linda, escrita por Deus desde a eternidade. Deus deu um propósito para ele: você vai ser juiz, você vai acabar. Com uma queixada de jumento, ele matou mais de 14 mil homens. Que força é essa? Ah, meu Deus do céu. Pastor, mas eu não tenho essa força. Está num propósito, está levando em seriedade. Você está vivendo uma vida de santidade. Quando você ouve, os céus conhecem porque tem oração que não passa do teto, mas tem gente que quando ora, Deus fala: peraí, os anjos param e falam: alguém orando. A Bíblia diz que Daniel estava orando, e no 21º dia, alguém nos céus falou: a resposta não chegou para Daniel. Ser falado na terra é fácil, meu irmão. Ter seguidor no Instagram é muito fácil. Ter popularidade terrena é muito fácil. Ter fama na terra é muito fácil. Até seguidores dá para comprar hoje. Atrair a atenção de pessoas e admiração. É só você concordar.
vive, concordar com todo mundo. É falado no céu, meu irmão, aí é uma outra história. Aconteceu uma reunião no céu. O que aconteceu? O príncipe da Pérsia não está deixando Gabriel passar para levar a mensagem para Daniel. Então Deus diz: agora então arcanjo Miguel. A Bíblia diz que Deus libera arcanjo Miguel. Ele luta com o príncipe da Pérsia para acontecer uma Agora Sansão acorda sem força, vai lutar e descobre que não tinha mais força, não tinha mais o favor com ele. E a história diz, a Bíblia, uma posição de burro de carga. Ele tinha agora um arado. Ele estava em sobre os jumentos, agora foi colocado sobre Sansão. Agora ele está carregando peso, trabalhando como um boi, sendo envergonhado. Olha o que eu quero levou ele a viver. Olha o que o eu quero levou. E agora decidem humilhar Sansão. Eles furam os olhos de Sansão. Agora Sansão fica cego. O eu quero pode levar algumas pessoas à cegueira, queridos.
O eu quero é tão terrível que podem comprometer um propósito e uma história linda, transformar aquilo que era lindo em vergonha, transformar aquilo que era honroso em humilhação. Agora ele está sendo humilhado, aí decidem humilhar ele ainda mais. Vamos colocar ele para dentro do templo, para todo mundo que passar tirar uma lasquinha dele, humilhar ele, xingar, bater, tacar um tomate. E aí ele está dentro do templo dos filisteus e ele fala: me amarrem nas colunas principais. E agora ele é amarrado nas colunas principais e ele ora a Deus, cego, careca, sem força, humilhado, mas tinha um propósito. Deus faz de novo. Deus faz mais uma vez, meu Deus. Tem gente que nessa noite vai clamar: Deus faz de novo. Tem gente nessa noite que o Espírito Santo já está ministrando e dizendo: está pesado porque você decidiu viver o eu quero. Está sendo humilhado porque você decidiu viver o eu quero. Está difícil porque você decidiu caminhar no eu quero. Mas deixa eu te falar uma coisa: o propósito que Deus tem para a tua vida, independente das suas decisões, não mudou. O propósito que Deus tem para a tua vida, independente do que você decidiu, não mudou. O propósito dele ainda está de pé. Ele clama: Deus, faz de novo, faz mais uma vez. A Bíblia diz que Sansão começou a empurrar as colunas do templo. As colunas foram ao chão, o templo desabou. E a Bíblia diz que Sansão matou mais filisteu na sua morte do que na sua vida. O propósito dele era acabar com os filisteus. Ele viveu ou não viveu o propósito? Bate na mão de duas pessoas, diga: tem propósito de Deus para a tua vida, mas você decide como você vai viver ele: em honra, em honra, em honra ou em humilhação. Em honra ou em humilhação. Em honra ou em humilhação. Eu estou pregando para alguém nessa noite que vai decidir viver o propósito em honra, em obediência. Alguém, por favor, para acreditar nisso. Se você acredita, reaja o nível que você acredita. Vai ser em honra. Bate na mão de duas pessoas. Vai ser em honra. Vai ser em honra. Deus do céu. Sem honra. Não vai ser embaixo de humilhação. Não vai ser debaixo de humilhação. Pastor, o eu quero me levou a viver humilhação no relacionamento. O eu quero me levou a ser o vexame da minha casa. O eu quero me levou a ser a desonra da minha família. Mas hoje é noite de você dizer: faz de novo. Faz mais uma vez. Meu Deus, é uma loucura, mas eu estou todo arrepiado. Eu estou tendo uma impressão no meu espírito. Eu estou vendo cabelos crescerem novamente. Os cabelos voltarão a crescer na sua cabeça. Os cabelos voltarão a crescer na sua cabeça. Faz de novo. Esse é o clamor. Esse é o pedido. Mais uma vez. Ei, meu Deus. Ei. Ei, Deus tem um propósito. O propósito vai se cumprir, mas nós decidimos. Se for no eu quero, é debaixo de humilhação. Se for no seja feita a tua vontade, vai ser debaixo de honra. Eu não sei porque quando eu liberei que os cabelos estavam crescendo, alguns irmãos, uns irmãos pouca telha. Ô pastor Aguinaldo, eu recebo. Os cabelos estão crescendo de novo. A força espiritual, o propósito que Deus tem com a tua vida não mudou. A Bíblia diz que Deus fala para Jonas: vai para Nínive. Jonas falou: eu não quero. Eu quero ir
para Tarsis. O problema é que o eu quero é muito perigoso, porque ele nos leva a comprometer a vida de pessoas que estão ao nosso redor. O eu quero leva pessoas a comprometer a sua família. O eu quero leva pessoas a comprometer os seus amigos, as pessoas que vivem no seu ciclo de relacionamento. O dono da embarcação não tinha nada a ver com a história, mas vendeu um bilhete para um desobediente que decidiu viver no eu quero dele. E agora o barco dele começou a afundar. Tiveram que começar a jogar a embarcação. E aí tiraram sorte e descobriram que o problema era Jonas. Jonas disse: sou eu o problema, sou eu o desobediente desse barco, sou eu que estou decidindo viver o eu quero e não viver a vontade de Deus. Me lança no mar. Quando lançaram ele no mar, tudo ficou calmo. Tem alguns desobedientes que vão precisar sair da sua vida, meu irmão. Para de manter relacionamento com gente desobediente, gente que só fala mal da igreja, gente que só fala mal do líder, gente que só fala mal do pastor, gente que não tem uma palavra de esperança, gente que não tem uma palavra de Deus, gente que não ora, gente que não lê a Bíblia, gente que não jejua, gente que não tem compromisso com nada. Tira o Jonas do barco, tira o Jonas do barco, tira o Jonas. Eu vim pregar para alguém que tem coragem para tirar o Jonas do barco. Você não muda, você não falhará, você já fez, você fará, tu és o eterno, e não se esquecerá, você já fez. Recalcula a nossa rota hoje, Senhor. Recalcula a nossa rota hoje, Senhor. Não vai ser o eu quero, vai ser que seja feita a tua vontade. Que seja feita a tua vontade. Você já fez. Você fará. Não se esquecerá. Você já fez. Você fará. Agora minha pergunta é: Jonas foi para Nínive ou não foi? Hã? Jonas foi para Nínive ou não foi? Mas no eu quero levou ele parar no ventre do peixe. 3 dias, 3 noites no processo. O peixe lança ele na beira-mar. E o povo de Nínive, eles tinham uma cultura religiosa. Eles esperavam um profeta, um homem que saísse das águas. Agora Jonas sai das águas e começa a pregar: arrependam-se, arrependam-se. O povo de Nínive começa a olhar para Jonas e falar: é ele é o profeta, é ele. Toda Nínive se converteu. Deus tem um propósito para a tua vida, vai se cumprir, mas somos nós que decidimos. O eu quero leva aí de baleia. O seja feita a tua vontade, vai tudo tranquilinho, sem tempestade, vai de navio. Vou soltar uma palavra, vai de avião, aerobus. Ai meu Deus do céu. Tem gente que vai até de primeira classe, pega se você quiser. Tem gente que vai até de primeira classe. Boa noite meu senhor, boa noite minha senhora. O que o senhor deseja hoje? Salmão? Camarão? Filé mignon? Ah, meu Deus do céu, não tem esse negócio de salgadinho, nuinho, é filé mignon, é salmão. Alguém para pegar, vai de primeira classe, é para cumprir o propósito. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Ei! Alguém poderia bater na mão desse irmão e dizer: essa palavra é minha. Eu vou viajar as nações. Eu vou para lá. Eu vou para cá. Eu vou viver o propósito de Deus. E ninguém vai me impedir. Ninguém vai me impedir. Nós escolhemos ir de barco ou de baleia.
Olha para cima, dá um sorriso para ele e diga: você vai de barco ou de baleia? Escuta isso. 2 Samuel 11. A Bíblia nos relata, para mim, um dos momentos mais tristes da história. Eu que sou um grande admirador do rei Davi, do ministério de Davi, da história de Davi. Quando você pisa em Israel, os melhores hospitais têm o nome de Davi. Os melhores hotéis têm o nome do rei Davi. Tudo que é de bom e de melhor em Israel é usado em homenagem ao nome do rei Davi. Um homem que a Bíblia chama de o homem segundo o coração de Deus. Um homem que aprendeu a andar em honra, mesmo tendo um líder que já havia sido rejeitado por Deus. Davi não ousou tocar em Saul. Isso me admira. Davi venceu guerras no anonimato. Ele colocou a sua vida em risco para proteger poucas ovelhas malhadas. Em cada processo de Davi, cada luta que ele enfrentou preparou ele para o próximo nível. O urso prepara Davi para o leão. O leão prepara Davi para Golias. Golias prepara Davi para Saul. E Saul coloca o coração de Davi à prova para ver se ele merecia o trono. Porém, agora Davi, um homem que teve êxito em grandes batalhas, se tornou um homem reconhecido em toda Israel, em toda Judá. Ele assume o trono. Agora, num dia que era para ele ir para a guerra, ele ficou no seu palácio. Alguns anos atrás, quando um grande líder do Brasil caiu em adultério, acabou comigo, querido. Eu tinha 2 anos de conversão, e eu passei algumas horas chorando e orando, jogado na sala da minha casa e dizendo: Deus, porque esses grandes homens cumprem as suas promessas, esses homens a se tornarem homens na sua geração, prósperos em tudo que fazem, família abençoada, ministério abençoado. O que leva, Senhor? E ele disse: filho, esses homens pararam. Quem falou para Davi ficar em casa? O propósito de Davi era encorajando o seu exército. Tinha 2 coisas que o povo do exército inimigo temia: a arca e a presença de Davi. Mas Davi conquistou tanto que ele entrou em um pecado chamado pecado de idolatria. A raiz de todo pecado, ele idolatra o seu reino. E ele decide: eu quero ficar em casa, eu quero fazer o que eu quero. Aí a Bíblia diz que ele olha para Betseba, e quando ele olha para ela, os olhos dele se encontram. Ele diz: eu quero essa mulher para mim. Sabe qual é o problema? Na maioria das vezes, o desejo dos olhos leva a pessoa a viver o eu quero e comprometer a sua história. A Bíblia diz que Sansão olhou para aquela mulher, se agradou do que viu e disse: eu quero ela. Mas sabe como Sansão terminou? Cego. Cuidado, porque nem tudo aquilo que reluz é ouro. Cuidado que nem tudo aquilo que parece que é. As aparências se enganam. Pastor, então como eu vou saber? Jesus nos entregou o código: conhecereis a árvore pelo seu fruto. Davi olha para ela e fala: eu quero essa mulher, mesmo sabendo que era mulher de Urias. Ele se deita com ela. O eu quero levou ele a viver uma das piores tragédias bíblicas. O homem que estava indo bem,
Por causa do eu quero, porque ele parou. Pastor, como assim? Que negócio é esse? Ele caiu porque parou. Esses homens caem porque param. Eu não estou dizendo, meu irmão, que temos que viver em um ativismo gospel. Eu estou dizendo que sempre tem algo a mais para viver em Deus. Ah, meu Deus do céu. Eu tenho sentado com homens, eu tenho andado com homens de 60, 66 anos. Por favor, manda uma mensagem para ele, compra um presente para ele, faz alguma coisa para o seu apóstolo, tá? Ele faz 71 anos amanhã. Eu paro para escutar esses homens. Esses dias meu pai falou assim: eu estou orando, eu estou achando que está chegando o momento de eu passar o cajado. Aí no outro dia ele diz: não, eu vou continuar mais um pouco. Porque um homem de Deus que ama o reino de Deus não quer parar. Agora, quando um homem começa a idolatrar aquilo que ele viveu, ele se acha no direito de parar. Eu estou dizendo que sempre tem algo a mais. Eu comecei a pensar, quando Deus me falou isso, é verdade, Senhor. Em vez dele ter caído com a secretária, ele poderia ter usado todo o recurso que o Senhor entregou para o ministério e abrir um orfanato, poderia abrir um abrigo, poderia fazer algo para... Mas um homem parado, ele vai olhar para onde não deve olhar. Olha para duas pessoas e diga assim: não para, meu irmão. Deus sempre tem algo novo para você. Romanos 6 diz: aquele que é sepultado com Cristo e ressuscitado com Ele, esse anda em novidade de vida. Todo dia tem algo novo. Todo dia você pode fazer mais pela tua esposa. Essa hora que as mulheres gritam glória a Deus. O limite era R$1.000 no cartão, dá para você liberar mais 2. Todo dia você pode fazer mais pela tua esposa. Você pode fazer mais pelos teus filhos. Você pode fazer mais pela tua casa. Você pode fazer mais no seu negócio, na sua área profissional. Você pode, tem um potencial dentro de mim, de você, que ainda não foi revelado, meu irmão. Tudo que para, enferruja, envelhece. A André já ela há 10 anos. Meu amor, quando eu tiver com 90 anos, se Jesus não tiver voltado, nós vamos estar com a bengalinha olhando a agenda. Qual que é o atendimento de hoje? Qual é o discipulado? Eu nasci para isso. Você nasceu para um propósito. Água parada só dá o que não presta. O eu quero dele trouxe uma tragédia. A Bíblia diz que o julgamento, a sentença para ele foi: a espada não se apartará da sua casa. Agora, um filho que era filho de Davi, mas com uma das mulheres dele, olha para sua irmã, que era filha de Davi, mas filha de mãe diferente, e fala: eu quero ela para mim. E agora ela fala: não é desse jeito. Se você quer isso, então vamos casar. Ela foi coagida, ela foi oprimida, e ele não quis respeitar ela, ele estrupou ela. Ele desonrou um irmão estrupando a irmã dentro da casa de Davi. Agora o outro irmão, Absalão, olha para ele e jura ele de morte, quer assassinar ele. O assassinato vem, a espada vem sobre a casa de Davi. Olha o que o eu quero fez com a família inteira. Temos que estarmos atentos, queridos, porque o eu quero pode comprometer o futuro da nossa família, pode comprometer o nosso legado. Não é o eu quero, Espírito Santo, que o Senhor quer. Não é o que eu acho. É tempo de nós arrancarmos os achismos de dentro de nós. É tempo de deixarmos que o nosso ego seja destruído, desconstruído pelo poder da palavra e pelo Espírito Santo de Deus. Não é o que eu quero, não é o que eu acho, não é o que eu penso, não é o que eu desejo.
Talvez você entrou aqui hoje e o Espírito Santo está te dizendo, eu quero, trouxe para quantos pais, meu irmão, eu estou há anos discipulando pessoas, os jovens querem vir para a igreja, o pai fala, eu não quero ele nessa religião, eu quero ele em casa, menos na igreja, eu quero ele em tal lugar, menos na igreja. Anos depois, esses filhos estão nas drogas, no crime, em depressão, se cortando, por causa de um ego, por causa de um eu quero. Compromete a sua descendência. Nós não podemos aceitar isso. Tem alguém comigo aqui ainda? Agora existe um terceiro homem, e eu finalizo aqui. Nós falamos de Sansão, começo, falamos de Davi, meio. Eu quero falar de um homem no Novo Testamento, uma parábola que Jesus usa, a parábola do filho pródigo. Ele tinha tudo, ele era próspero, ele tinha tudo na casa do seu pai, mas ele chega para o seu pai e diz, eu quero a parte da minha herança, eu quero a parte da minha herança. E o pai, meu filho, eu quero. Agora, ele pega a parte da herança dele, ele gasta tudo, porque prosperidade para uma pessoa imatura e que quer viver de forma independente leva a pessoa à falência. Esse jovem já era próspero, então o que ele queria era a independência. Quantas pessoas estão na igreja e daí ela começa, não, eu não preciso de conselho mais. Quantas pessoas estão na igreja, começam a crescer e dizem, eu não preciso mais de discipulado. Meu Deus, olha aí. Deus já fala comigo. Muitas pessoas escolhem a rota da independência, mas o sábio diz que na multidão de conselho, a sabedoria. Ele já era próspero, ele não queria prosperidade, ele já era próspero, ele queria independência. Mas de dependência, na mão de alguém imaturo, leva à falência. Ele comprometeu toda a sua herança. Um cara que era próspero, agora está desejando comer a comida de porcos. Sabe por quê? Porque ele deixa a casa do pai. E sabe o que é interessante? Que quando o filho deixa a casa do pai, ele vai parar no chão. Ele vai decidir agora, desesperadamente, comer comida de porcos. Eu posso te falar, meu irmão, eu tenho propriedade para falar sobre isso. Eu vivi longe da casa do pai, e eu sei que eu vivia na lona, eu vivia na humilhação, nas ruas. Eu era rejeitado pela sociedade, descredibilizado, vivia na sarjeta. Quando a gente sai da casa do pai, a gente vai parar na ruína, na falência. Mas sabe o que me chama a atenção? Que o pai, ele está de braços abertos esperando o filho. E há alguns códigos nessa parábola que é muito interessante. Eu estava lendo esses dias, e a Bíblia diz que o filho cai em si. Ele decide voltar para a casa do pai, porque ele diz assim, na casa do meu pai pelo menos eu vou trabalhar como funcionário, os funcionários do meu pai estão melhores do que eu. Mas ele é surpreendido porque o pai está esperando ele. E quando ele chega, o pai dá um grito, ei, vem aqui meu servo, prepara uma festa. Sabe o que é isso? Prepara uma mesa. Porque fora da casa do pai ele estava na lona, no chão, mas na casa do pai o lugar dele é na mesa.
Não, você não entendeu isso. O teu lugar não é na lona, o teu lugar não é em ruína, o teu lugar não é no chão. O teu lugar é na mesa. Na casa do Pai todos têm lugar na mesa. Na casa do Pai todos têm lugar na mesa. Pega o anel, coloca no dedo, porque simboliza a aliança, simboliza a paternidade, simboliza a identidade. Ele tem uma identidade, ele é filho. Ainda que ele foi embora, ele não deixou de ser filho. Alguém está recebendo essa palavra hoje. Você não deixou de ser filho. Você que está em casa, você não deixou de ser filho. Independente do que você fez, independente do que você decidiu, você não deixou de ser filho. Traz calçados novos. Calçados aponta para fundamento. Não importa os lugares que ele foi, não importa quais foram os fundamentos que ele recebeu, como ele foi atingido nos fundamentos que ele cresceu, não importa. Agora traz sandálias novas, traz calçados novos. Só pode te dar calçado novo aquele que conhece o seu tamanho. Só pode te dar calçado novo aquele que conhece o teu número. De ano em ano o pai trazia calçado novo, meu filho. Agora o filho voltou sem fundamento, mas o pai sabe qual é o número. O pai sabe o que ele precisa. O pai não vai deixar ele sem fundamento. Traz calçado para ele. Quando eu pensei que era o terceiro pedido, traz vestes. O pai sabe do que você precisa. O pai sabe qual é a veste que nós precisamos, qual é o tempo de cada vestimenta de Deus para a nossa vida. O pai sabia o tamanho do filho, então traz a veste do tamanho dele. A Bíblia diz que de ano em ano Ana subia ao templo para levar uma veste nova para o seu filho, porque o menino Samuel crescia de tempo em tempo. Deixa eu te falar uma coisa, não importa para onde você foi, não importa o que você está pensando, não importa como você foi atingido por esse mundo, o Senhor sabe qual é a vestimenta que você precisa. O Senhor sabe qual é a vestimenta que você precisa para esse novo tempo. Ele tem vestes novas. Ele tem vestes novas. E aí o irmão mais velho chega e fala: que negócio é esse? E o servo fala assim: tá tendo festa pro seu irmão, aquele que gastou tudo. O quê? A Bíblia diz que ele não entrou para a festa. Ele ficou do lado de fora. Sabe o que é interessante? Que quem não entra nessa dimensão que a gente entra, quem não tem coragem para se entregar como nós nos entregamos, quem não tem coragem para se comprometer como nós nos comprometemos, quem não tem coragem para dizer: me ensina, me discipula, me confronta, me abraça, cuida de mim, eu quero viver isso, sempre vai estar do lado de fora criticando e querendo tirar quem está dentro para o lado de fora. Ele não entra na festa, faz o servo sair da festa e manda chamar o pai. O pai estava festejando, mandou chamar o pai para o lado de fora, e o pai só dá uma resposta para ele: nós temos que nos alegrar, porque o meu filho estava morto. Eu me atento aos detalhes. Esse meu filho estava morto, mas agora ele voltou. Mas espera aí, o filho estava morto? Não estava. O eu quero levou ele a perder a herança, a gastar de forma irresponsável, a ir para a sarjeta, querer desejar comer comida de porcos. Mas aquele que está fora da casa do pai já está morto. O pai sabe: se afastou de mim, está morto. Então ele diz: aquele que estava morto voltou para a casa do pai. 3 pontos para finalizarmos. O eu quero de Sansão levou ele a viver humilhação, processo de vergonha e desonra. O eu quero de Davi comprometeu a sua descendência e trouxe tragédia para a sua família. O eu quero do filho pródigo levou ele a perder a prosperidade que ele tinha.
Mas na minha e na tua vida, eu creio que a partir de hoje, o eu quero não vai predominar. O nosso maior modelo poderia, no momento mais difícil da sua vida, decidir não se entregar naquela cruz. Ele já estava sofrendo. A Bíblia diz que ele transpirou gotas de sangue. Mas no Getsemane, no lugar da prensa, no jardim das oliveiras, agora Jesus, ele diz: Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua. Pastor, mas está difícil. Mas não entra no eu quero. Se possível for, passa de mim esse cálice, mas que todavia seja feita a tua vontade. Não é a minha e a tua vontade, mas é a vontade dele que precisa predominar sobre a nossa vida. Está difícil? Tem luta? Ou está tudo bem? Está crescendo, está prosperando, está dando certo, sonhos estão se realizando? Continue dizendo: que seja feita a tua vontade. Você sabe que nós somos pecadores. Pecamos por acidente. O nosso pecado não é intencional. Eu creio nisso. Vamos ver. Pequei, Jesus, me perdoa. Me arrependo. Quantos aqui pecaram 10 vezes esse mês? Não levanta a mão. Quanto nós pecamos nesses últimos meses? Mas pode falar uma coisa, você está aqui recebendo essa palavra. Estamos aqui recebendo a palavra, sendo reoxigenado. Estamos sendo renovados. Crendo no propósito de Deus. Mas posso te falar uma coisa? O eu quero tirou muitas pessoas desse lugar. E quando eu digo lugar, não digo igreja e denominação. Eu digo do centro da vontade de Deus. O eu quero é mais terrível do que o pecado. Porque o pecado, se arrepender e confessar, há perdão. Mas o eu quero quebra instruções que regem uma história. Os pais disseram: casa com uma mulher de Israel. Eu quero. Quebrou princípios. O eu quero leva pessoas a negligenciar as instruções. Nós somos pecadores, mas estamos aqui. Mas tem muita gente que por causa do eu quero, nem na presença de Deus estão mais. Mas isso não vai acontecer comigo e com você. Tem lugar na mesa para mim e para você. Se coloque de pé, por favor. Oh, thank you, Jesus. Pastor, o eu quero é muito forte dentro de mim. Eu sei, é difícil. Eu também tenho tentado. Ou eu acho que tem que ser assim. Eu quero desse jeito. Mas eu estou olhando e está tão bom isso que eu estou vendo. Eu quero isso. Pastor, como eu posso vencer esse ego que me leva a viver o eu quero? Vivendo uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é o que nos convence. O Espírito Santo é o que nos direciona. Toda vez que vinha o eu quero, pergunte: Espírito Santo, esse eu quero está de acordo com o plano de Deus para mim? Ou esse eu quero vai comprometer aquilo que o Senhor tem para a minha vida?
vai me levar à vergonha, vai trazer problema para minha casa, vai me trazer falência. Espírito Santo, eu quero ouvir a tua voz. Só alguém cheio do Espírito Santo vai conseguir sobressair sobre o seu próprio ego. Só alguém cheio do Espírito Santo vai conseguir dizer não para o eu quero. Sabe que é tão poderoso isso, que Jesus nos ensina: você quer viver como meu discípulo? Você quer me seguir? Negue-se a si mesmo. Essa é a primeira condição. É acabar, desconstruir esse ego que nos atrapalha. Nós vamos adorar agora. Clame pela presença do Espírito Santo. Eu preciso mais dessa presença. Alguém precisa de mais dessa presença. Eu preciso ser marcado outra vez. Eu preciso, de novo. Faz de novo, faz mais uma vez. Vamos. Contra ti, contra o céu pequei. No começo da nossa caminhada, era um temor em dizer: Deus, faço, não faço, vou, não vou, posso, não posso. Deus, Espírito Santo, fala comigo. Mas parece que vai passando um tempo, vamos crescendo, amadurecendo. Parece que vamos às vezes perdendo o tato, vamos perdendo a sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo. Mas na minha e na tua vida, o eu quero não vai predominar. Obrigado, Jesus.